Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de culinária. Eu sou Roseli Rose Rodrigues. Hoje estaremos fazendo uma receita de pão batido, de farinha integral e farinha de trigo branca. Para a receita de hoje, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. A gente vai precisar de farinha de trigo. Aqui eu adicionei 4 xícaras de café, né, que é a xícara grande, ó, de farinha de trigo. Uma xícara de farinha integral, que é essa xícara maior. Uma xícara de chá de farinha de aveia. 2 ovos. Aqui a gente tem 8 colheres de açúcar cristal. A gente tem também 8 colheres de óleo de soja, 1 colher de sal. Aqui tem 2 colheres de fermento para pão, fermento instantâneo, 2 colheres de margarina, 1 xícara de chá de leite. A gente vai acrescentar também água. Aqui então a gente tem 500 ml de água, meio litro de água. Depois, caso necessário, a gente agrega um pouquinho mais de água se vê que precisar, né? Se a massa ficar um pouco dura, precisar um pouquinho mais de água, a gente acrescenta um pouco mais. Então a gente vai precisar dos seguintes utensílios. A gente vai utilizar o liquidificador e depois a gente vai utilizar a batedeira. Então a gente vai começar. Vamos à nossa receita? Então a gente começa colocando os ovos aqui. A gente coloca o leite. A gente coloca o óleo. Você vai acrescentar agora o açúcar também. Você pode acrescentar também já a margarina. Você pode acrescentar também o sal. Tudo junto aqui no liquidificador. Então agora você vai bater. Por alguns segundos, aí você vai acrescentar aqui a farinha de aveia, aqui também, no liquidificador. E também a farinha integral. Bate mais um pouquinho. E já pode começar a acrescentar a água. Então a gente vai começar a acrescentar então a água. Deixa eu tirar aqui. Para acrescentar aos poucos a água. Vai passar para a batedeira. Agora então na bacia da batedeira a gente vai acrescentar a farinha de trigo branca, né? E as 2 colheres de fermento. Esse é o fermento instantâneo para pão. Mexe um pouco. Em seguida, você aos poucos vai acrescentando então essa mistura que você fez no liquidificador de todos os outros ingredientes. Ó, você mistura com a colher mesmo, ó, vai mexendo.
Então aqui eu acrescentei o restante da água, né? Então eu coloquei os 500 ml da água que tinha sobrado aqui na jarra. E eu vou precisar colocar um pouquinho mais, então a gente vai colocando aos poucos, né? E vai batendo, porque essa massa ela não fica muito mole. Porque depois a gente vai tirar aqui da batedeira e vai bater mais um pouco com a colher. Então ela vai batendo assim, ó. A gente tem que bater com a batedeira alta, ó. Ela é uma massa que ela... A gente vai acrescentar um pouquinho mais de água. E aí a gente vai vendo o ponto. Ela fica assim mesmo, desse jeito. É assim que ela tem que ficar. Essa não fica mole como a do outro pão que a gente fez. Ela fica assim mesmo como está aqui. Então eu já vou parar de bater com a batedeira e já vou bater com a colher. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, pouca coisa. Então foi o equivalente, na verdade, a 600 ml de água. Para ela poder bater. Vou mostrar para vocês a massa quando ela tem que sair da batedeira. Ela tem que sair da batedeira assim. Aqui já, tempo da batedeira. Deixa eu mostrar aqui como é que ela sai da batedeira. Ela sai da batedeira assim, ó. Nesse ponto aqui. Ela sai da batedeira nesse ponto aqui, ó. Exatamente assim. Nesse ponto que ela sai da batedeira. Ela tem que sair assim da batedeira. Se precisar acrescentar um pouquinho mais de água, é que vai também da potência da batedeira, né? Se é uma batedeira potente, né? De repente você nem precisa acrescentar mais muita água. Mas vai da potência de cada batedeira. Então ela, ó, assim, ó. Agora a gente vai bater o restante do tempo com a colher mesmo. Então a gente já bateu ele com a batedeira para misturar, né, os ingredientes, porque a finalidade da batedeira é apenas para isso, misturar bem os ingredientes todos. Depois a gente segue batendo com a colher mesmo, ó. Olha como ela fica, ó. Ela já tá pronta, ó. Agora a gente vai deixar a massa descansar. É assim mesmo que ela fica. Então a gente deixa descansar. Depois a gente põe na forma. Olha como ficou nossa massa. Eu deixei ela descansar por 1 hora. Ó. Olha. Então agora a gente já vai colocar na forma. Então vou colocar na forma. Aí agora então eu estou colocando na forma. E vocês perceberam? É uma forma grande. Esse pão ele vai ficar um pão grande, não é um pão pequeno. Ele fica um pão bem grandinho. Na verdade ele fica um pão grande. Agora a gente vai deixar aqui para crescer. Como ele já cresceu por 1 hora, ele descansou aqui e já cresceu por 1 hora, na forma, provavelmente não vai precisar crescer por mais 1 hora. Provavelmente em meia hora já vai dar para pôr no forno. Mas mesmo assim eu vou deixar ele aqui agora descansando. E aí quando estiver no ponto de pôr no forno, eu mostro para vocês. Então até daqui a pouco. Então aqui está o nosso pão. Ele já cresceu aqui na forma. Não foi necessário 1 hora, porque ó, em meia hora ele já cresceu. Então ele descansou
1 hora na bacia e meia hora aqui na forma. E eu já vou colocar ele para assar, porque se deixar crescer mais, aí ele vai transbordar na hora que estiver assando. Então eu já vou colocar no forno para assar. Eu coloquei o pão para assar no forno pré-aquecido em 220 graus. Ele assa nessa temperatura em torno de 15 minutos. Após esse tempo, você pode baixar o fogo e deixa na temperatura de 180 graus. Aí ele vai até o final do cozimento nessa temperatura de 180 graus. Então agora já passaram-se 45 minutos. Eu vou tirar o pão. Vamos desligar aqui. Vamos ver. Olha. Obrigada por ter acompanhado a gente em mais essa receita. O nosso pão ficou uma delícia, ficou muito bom. Eu espero que vocês gostem da receita. Ela é prática, muito fácil de fazer, é bastante rápida também para ser feita. E mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Um abraço a todos. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, dê seu joinha. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!